Voltamos para o terceiro bloco do Ecologia e Cidadania e como eu sempre digo, mas digo com muita firmeza, né? Infelizmente, o último bloco do nosso programa dessa semana, que está conversando sobre um assunto muito importante, o assunto do momento, que as pessoas deveriam ter algum conhecimento, que é marketing político. E estamos conversando com um especialista no assunto, Túlio Demarco, que se dedica, trabalha, vivencia e que estudou isso num curso de especialização na nossa UFMG. Túlio, eu queria te perguntar agora uma coisa interessante, né, que as pessoas às vezes confundem. O que é estratégia, o que é tática? Estratégia política, tática política, estratégia eleitoral, tática eleitoral. Explica para nós a diferença entre estratégia e tática. Ronaldo, a questão de estratégia e tática, né? Esses termos a gente compara muito a política com a guerra, não é verdade? Então, a questão de tática é uma questão ela mais pontual. É aquilo que você tem que fazer de imediato, utilizando uma situação específica. A estratégia já é uma coisa mais abrangente na estratégia política, onde você tem vários fatores, você atua em vários campos, né, utilizando as ferramentas próprias e as metodologias próprias, para que, no todo, você alcance o seu objetivo político, que nas eleições, né, seria a vitória, né, e na gestão seria ter uma boa aceitação em relação às gestões, à gestão administrativa. E no caso da tática, são coisas pontuais, que às vezes acontece, que você tem que ali agir de pronto. Então, basicamente seria... Ô, Túlio, você falou e comparou um pouco a questão, quando eu te perguntei sobre tática política, né? Estratégia política, você comparou um pouco com a guerra, né? A gente que tem militância, que tem vivência, sabe que uma campanha é efetivamente uma guerra com as suas regras, uma guerra que tem que ser aplicada à questão da ética que você falou. Mas eu me lembrei agora do antigo jornalista mineiro, que eu gostava muito, né? Wilson Frade, que tinha uma frase dele que dizia o seguinte: guerra é guerra, meu bem, cada um luta com as armas que tem. Eu não sei se a frase é dele ou de alguém, mas o Wilson Frade sempre citava essa frase. Vou repetir. Guerra é guerra, meu bem, cada um luta com as armas que tem. Eu acho que o Wilson Frade tinha razão. Com certeza. E a isso eu acrescento o seguinte: dizem também, né, que na guerra, no amor e na política vale-se de tudo, né, vale tudo. Mas eu digo que não. Na guerra, na política e no amor, vale quase tudo. Aí, justamente dentro dessa questão da ética que você falou, né? Um guerreiro, ele tem seu código de honra, então ele tem um limite para atuar, né? A pessoa apaixonada, né, por mais loucuras que ela faça, ela tem que chegar até um ponto também, né, que não pode ultrapassar. E como também o político, ele tem aquela questão da ética. É claro, nas campanhas eleitorais, tem aquele momento que você tem que defender, você tem que atacar, que às vezes até prestando um serviço ao eleitor, você tem que apontar um ponto negativo do seu adversário para que possa alertar, né, o eleitor daquela situação, mas tem que ter a ética. Então lá na Public, a gente sempre tem a situação seguinte: nunca mentir, né, não mentir jamais, sempre trabalhar com a verdade, né? E nós temos também essa situação que é o seguinte: a gente presta serviços de marketing, nós vendemos serviços, nós não vendemos consciência. Então, tem sempre essa questão da ética, que é muito importante, que hoje ela está muito mais em voga, está sendo muito mais usada, mas a gente tem que ter uma consciência para começar a aplicá-la, né, de maneira efetiva na nossa sociedade, na nossa política, para que o Brasil realmente tenha uma gestão de qualidade ao nível do que o povo merece. Túlio, rapidamente, você falou, né, Public. O que é Public? Explica para nós aí. A Public é a nossa empresa, né? Somos eu, o Manuel Assad e o nosso querido Cristiano Lamas. Nós trabalhamos com consultoria e inteligência política e a nossa proposta é justamente democratizar hoje o marketing político, que ele tem né, como um mito também, que seriam só para campanhas milionárias, e hoje não. Hoje a gente pode adequar essas ferramentas a todo tamanho de campanha. Nos pequenos, médios municípios, nas pequenos, médios campanhas, onde a gente adequa e leva essa profissionalização na campanha para os candidatos em geral.
porque é uma maneira de democratizar, da gente estar contribuindo e para essa desigualdade, né, não haver mais aquele que trabalha de maneira amadora e aquele que tem um profissional atuando. Então, essa prestação de serviço que nós estamos oferecendo. Uma empresa mineira. Exatamente, empresa mineira. Eu quero dizer que nós temos uma entidade que é parceira da Ponto Terra, que é uma das realizadoras desse programa, junto com a Engenharia Ambiental, que é o INPE, Instituto Política e Cidadania. O Instituto Política e Cidadania vai promover na noite de 17 de maio, uma terça-feira, a partir das 19 horas, uma palestra sobre marketing político, exatamente com o Túlio Demarco e seus sócios, né? Túlio, o título da palestra, por favor. Pois é o marketing político, né, e campanha eleitoral em tempos de crise. Que é o tema atual, o tema de crise. Que nós vamos abordar justamente isso, as ferramentas a serem utilizadas, a gente fazer um estudo do cenário político, onde hoje nós vamos ter uma das campanhas, pelo menos avaliando assim, municipais, uma das mais difíceis, né? Porque nós estamos no meio de um terremoto econômico e político em termos de crise, e nós temos também um eleitor que ele está mais crítico, tem uma consciência política maior, está muito mais bem informado, mas ele está com uma aversão muito grande à política e aos políticos. Somado a isso, nós temos mais uma dificuldade. Qual dificuldade é essa? As novas regras eleitorais, que agora você não pode mais nada, né? Você não vai ter, você vai ter a questão do dinheiro, né? Você vai ter a questão do tempo, que ele vai ser mais escasso. Nós temos agora, antes eram 90 dias, são 45 dias, e também a restrição em relação à própria comunicação, né? Já não pode mais fazer a publicidade como antes, ela está muito restritiva. Então, nós vamos ter que ter uma campanha muito mais profissional, muito mais criativa, para que a gente muito mais intensa, porque vai ter um tempo menor. E muito mais intensa. E sem dinheiro. Exatamente. Com pouco dinheiro. Com pouco dinheiro e concentrado. Você pode fazer suas inscrições para essa palestra que o Túlio Demarco com seus sócios vão fazer lá na entidade congênere nossa, que é o INPE, através do e-mail inpes@inpes.org.br. Eu queria terminar agora, Túlio, com uma última pergunta sobre ligada à questão ambiental. Estou na política há muito tempo. Muitas pessoas às vezes dizem para mim assim, Ronaldo, meio ambiente dá voto. Eu digo na minha prática que meio ambiente não dá voto. Mas você é estudioso do assunto. Meio ambiente dá voto ou não dá voto, Túlio Demarco? Essa é uma pergunta dificílima de responder, Ronaldo, porque as obras em relação ao meio ambiente não dão votos, mas não fazê-las tiram votos. Né? Então, meio ambiente não dá voto, mas pode derrotar um candidato. Exatamente. Então, eu acho que é um trabalho mais de consciência em relação à população da importância das ações no meio ambiente em termos de qualidade de vida, não só para ela, mas também para as futuras gerações. Porque a gente sabe, né? Quando você faz uma obra de saneamento, ela não fica exposta, ela está debaixo da terra. Não aparece? Não aparece, mas quando ela está aparecendo no esgoto ali, todo mundo reclama. Ou o lixo aparece, a voluma. Exatamente. Todo mundo reclama, mas se passar lá e a coleta for perfeita, ninguém percebe. Então, eu acho que é uma questão mesmo da gente trabalhar dessa forma a consciência da população em relação a isso, que ele comece a ver o invisível como um importante para que se tenha as mudanças e os avanços na ecologia e na sustentabilidade. Túlio Demarco, muito obrigado a você. Até terça-feira, dia 17 de maio, lá na palestra no INPE. Eu quero agradecer a você, telespectadora, Fique sempre com a gente. Semana que vem, outro assunto interessante que tem a ver com o cotidiano de cada um de vocês, de cada um de nós, aqui em Belo Horizonte. Até a próxima semana.